Olá, professoras e professores. Eu sou Túria Lopes e eu estou aqui hoje para falar sobre um fator que tem um grande impacto no processo de aprendizagem, segundo evidências científicas, a metacognição. E hoje eu vou falar sobre 4 estratégias para ajudar o seu aluno a desenvolver essa capacidade de monitorar, de controlar, de refletir sobre o que ele aprende e como ele aprende. O professor Renato Lopes também fala um pouco sobre a metacognição aqui no meu blog. É só clicar aqui para acessar o blog. A primeira estratégia é o que é a metacognição. Então, é falar com os alunos sobre a importância de perceber quando está aprendendo e quando está com dúvida ou dificuldades. E também a capacidade de achar mecanismos, ferramentas de resolver os seus problemas, as suas dúvidas, como corrigir os seus erros, como aprender de uma forma mais eficiente. Então, o aluno ele precisa perceber que a metacognição é o conhecimento do próprio processo de aprendizagem. A segunda estratégia é autoconhecimento. Então, envolver o aluno em discussões sobre como ele se vê como aluno, se ele monitora, se ele controla e reflete sobre o seu próprio aprendizado. E se ele tem mecanismos para fazer as tarefas, para resolver os seus conflitos, os seus obstáculos, as suas dúvidas, suas dificuldades. E uma forma de fazer isso é através de um levantamento do nível de habilidades metacognitivas. Nesse levantamento pode haver afirmações como: eu fico em pânico quando eu não entendo a matéria. Ou eu não sei o que é importante estudar para a prova. Os alunos que se identificam com essas afirmações, eles são alunos que não entendem o que aprender e como aprender. Então, são alunos que têm geralmente mais dificuldades. Outros tipos de afirmações podem ser: quando eu estou lendo, eu paro para perceber se eu estou entendendo e aprendendo. Ou, eu gosto de saber o porquê das coisas. Esse tipo de afirmações mostram que os alunos eles têm um nível mais alto metacognitivo. Então, esse tipo de levantamento é importante para eles também perceberem como que eles estão. Esse levantamento mais completo eu tenho lá no meu blog, é só entrar lá e baixar gratuitamente para vocês poderem usar com os seus alunos. A terceira estratégia é fazer anotações durante a aula. Então é importante orientar os alunos de como fazer uma boa anotação e de forma organizada. Então, como eu já falei em outros vídeos, é extremamente importante interagir com os alunos. Então, às vezes é necessário parar a aula e lembrar os alunos de anotarem, de escreverem o que eles já sabem sobre esse assunto, de falar como que eles se sentem, ou pensar de como eles se sentem aprendendo esse assunto. Eles têm mais curiosidade de saber mais, eles ficam nervosos, ansiosos, entediados. Eles conseguem associar esse assunto com outro assunto ou com outra matéria? Eles já têm alguma dúvida sobre esse assunto neste momento? É importante que os alunos sejam encorajados a tirarem as suas dúvidas, a perguntarem para o professor quando eles têm dúvidas. É importante também falar para os alunos grifarem as coisas que o professor enfatizou, né, ou está enfatizando na aula. As coisas que ele repetiu várias vezes, ou escrever com letras maiores ou com outra cor, coisas que os alunos acharam interessantes, ou com associações que eles conseguiram fazer daquele assunto com outro assunto ou com outra matéria. E é claro, o professor pode ajudar no começo a dar ideias do que anotar e por que anotar. Mais perto do final da aula, é importante pedir para os alunos escrever um resumo sobre a aula, com poucas frases, tem que ser curto. Ou falar sobre 3 ideias sobre a aula. É claro que o professor ele pode ajudar, né, no começo, dando alguma ideia e pedindo para os alunos completarem, dando outras ideias. Então é importante sempre encorajar os alunos e lembrar os alunos de fazer essas anotações durante a aula e de revisar essas anotações no dia seguinte.
lembrando da curva de esquecimento. Eu já falei, né, sobre a curva de esquecimento em um outro vídeo, se vocês aí quiserem dar mais uma olhadinha. A quarta e última estratégia de hoje é avaliar a aula e a tarefa de casa. Então é importante que o aluno sempre monitore e controle o seu próprio aprendizado. E identifique o seu progresso, as suas dificuldades, os seus acertos. Então é importante ele refletir sobre a aula. Então, se foi muito difícil, fácil, se foi legal e por quê. Se ele fez bastante anotações, se ele entendeu as próprias anotações, se não entendeu, por que não entendeu, como que ele resolveu isso. Se ele teve dúvidas, se ele perguntou para o professor ou para um colega, ou se ele tirou suas dúvidas lendo o livro. Então ele precisa pensar como que foi esse processo de aprendizado durante a aula e como que ele lidou com as suas dificuldades. É interessante também pedir para os alunos escreverem uma pergunta sobre a aula para fazer numa prova. E pode utilizar todas essas perguntas realmente numa prova, mas que não precisa nem ter notas. Porque é importante, só o ato de tentar lembrar do que foi aprendido faz com que o aluno retenha mais informação. Então isso é extremamente importante. E também é importante que o aluno avalie também a tarefa de casa, se ele achou fácil também, se ele achou difícil, se ele teve que ler o livro, ou a apostila, ou as suas anotações, e se o ajudou a fazer as tarefas, se ele pediu ajuda para algum amigo, ou para os pais, e se os pais conseguiram realmente ajudar, os amigos conseguiram ajudar. Então, como que ele resolveu as dificuldades com a tarefa, como ele se sentiu também fazendo essa tarefa. Enfim, então é importante que ele perceba como que ele aprende, como ele lida com as suas dificuldades, com os seus obstáculos e, é claro, com a ajuda sempre aí do professor. Bem, então são essas as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem esse vídeo, até para poder discutir mais sobre esse assunto, para trocar ideias. E também, se vocês forem utilizar as estratégias, né, de hoje, ou se já utilizaram essa estratégia de hoje, me escreve aqui, né, falando sobre o resultado, como que foi essa experiência, né? Eu acho que vai ser muito bacana essa troca aí de experiência. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, né, para receber aí os vídeos em primeira mão. Então, espero você aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!